Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, falando sobre o artigo que nós professamos, Creio na Santa Igreja Católica. Esse artigo ele vem depois do artigo Creio no Espírito Santo e depois a gente professa Creio na Santa Igreja Católica. Bem, há algumas considerações importantes. Este, muito possivelmente, é um dos tópicos dentro do catecismo da Igreja Católica, quando nós pegamos o livro, né? O livrinho do catecismo. Muito possivelmente ele é o artigo que tem o maior número de páginas dedicado aqui, justamente porque é um tema muito grande, muito complexo. Né? Muitas pessoas não sabem o que é a Igreja Católica. E há altíssima possibilidade que muitos católicos também não saibam o que é a Igreja Católica. É por isso que nossas aulas serão divididas em um tema grande, como esse, né? Nesse artigo Eu Creio na Santa Igreja Católica, em 3 aulas, ok? Subdividida em 3 capítulos aqui na nossa apostila, no nosso livro. Muito bem. Creio na Santa Igreja Católica, mas que raio de nome é esse? Igreja Católica. Para ser mais preciso, Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos lá. A palavra igreja, ela vem do grego e diz eclésia. Eclésia significa os convocados. Okay? Então a palavra igreja ela significa os convocados. Segunda coisa, o que significa a palavra católico? Católico vem do grego, também do grego, católicos. O termo católico, significa o todo, universal, aquele que se refere à coisa mais ampla, uma ideia de amplitude, que abarca todas as coisas. Então o termo católico pode se referir como universal. Okay? Apostólica, obviamente, porque nós derivamos da tradição dos apóstolos. A tradição ensinada pelos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos. Tanto é que nós temos nossos papas que derivaram da linhagem de Pedro. Né? Não, quando eu falo linhagem, eu não estou referindo ao, ao fato de que Pedro teve filhos ou não, e esses filhos vieram depois a professar a sua fé dentro da igreja. Não é isso. Eu estou referindo são filhos espirituais ou bispos que ele consagrou e deu o poder, transferiram a chave da cátedra de Pedro, né? Que a gente chama cátedra é o assento de Pedro, né? O trono de Pedro, aquele que governava. Então, nós referimos ela como apostólica porque ela deriva da tradição dos apóstolos, né? E romana. Por que romana? Porque romana, porque significa que nós estamos sobre o báculo da sede de Roma. Okay? Poderia ser outro lugar? Poderia, mas historicamente foi em Roma. Então, por isso, se nós formos resumirmos aqui o nosso todas essas palavras, que significa Igreja Católica Apostólica Romana, significa os convocados. Quem são esses convocados? São todos, são universalmente todos. Ela deriva então da tradição dos apóstolos. Essa convocação ela vem da tradição dos apóstolos e ela possui um centro organizador em Roma. Okay? Muito bem. Vamos estudar um pouquinho sobre esse infográfico aqui. A primeira coisa que acontece é que você tem que saber que Deus se faz carne, né, e habita entre nós por meio do seu da Virgem Maria, gerando então nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ainda em vida, ele institui, grande parte em vida, depois ele ressuscita, ainda durante o seu processo do seu corpo glorioso, Jesus institui em todos esses momentos os sacramentos, os 7 sacramentos que nós encontramos hoje dentro da Igreja Católica, e muito possivelmente você que está assistindo esse curso está querendo obter esses sacramentos, né? Como, por exemplo, o sacramento do crisma, a confirmação da sua fé. Jesus elege Pedro como primeiro papa. Papa significa pai, um pai próximo, sendo responsável pela continuidade da igreja que ali nascia. Por isso que ele fala que ligados na terra serão ligados no céu.
Então por isso que ele elege Pedro como sucessor primário, né? Aí vem uma coisa interessante. Presta bastante atenção aqui, ó. São Pedro continua a transmitir oralmente, assim como os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo, e começa a transmitir, continua transmitindo oralmente os ensinamentos de Jesus Cristo. Na época de Jesus, não eram todos que dominavam a escrita. Aqueles que dominavam a escrita, por exemplo, como Paulo ele advém muito da cultura helênica, ele teve contato com os pensadores gregos, né, com a língua grega, né, e muito possivelmente com o latim. Então, não eram todos que dominavam a escrita. Como é que então Pedro, por exemplo, enviava, ou Paulo enviava uma carta para aquela determinada comunidade? Pensa comigo. Se eu estou escrevendo uma carta para aquela comunidade, se não tiver nenhum católico lá, você concorda comigo que aquela carta não será recebida por ninguém. Mas como que foi originário esses católicos lá? Eles foram convertidos. Mas convertidos por quem? Convertidos pelos apóstolos. Primeira, segunda, terceira geração, né? Muito bem. Mas como então chegou a mensagem de Cristo para eles? Por meio da tradição oral. Antes de haver um escrito ou qualquer coisa escrita, é primeiro transmitir-se oralmente esse ensinamento. E por meio dessa transmissão oral, você transmite também, por meio do convívio cultural, né, que é próprio disso, a transmissão da tradição. Né? A transmissão da tradição. Pois bem, São Pedro então continua a transmitir oralmente os ensinamentos de Jesus Cristo e ordenando outros apóstolos. Ele é o primeiro Papa. Só que depois disso, Pedro morre. E se você adentrar no site, do Vaticano, você vai conseguir logo na primeira página ter toda a linhagem de Nosso Senhor. Depois de Jesus Cristo, veio Pedro, depois de Pedro, os próximos apóstolos, próximos papas, até chegar no Papa de hoje. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema. Muito bem. O que vocês estão vendo aí é justamente o site do Vaticano, a Santa Sé. Né? É o seguinte, o que nós estamos observando aqui, então, é o site do Vaticano e se você nunca adentrou dentro do site do Vaticano, por gentileza, adentre, conheça e veja, lá tem todos os documentos oficiais da Igreja Católica, tá? Todos não, né? Eu cometi um erro aqui. Não são todos. Existem documentos, por exemplo, cujo o teor não está ainda dentro do site do Vaticano, né? Mas geralmente documentos mais novos. Por exemplo, se você for pesquisar Rerum Novarum, Papa Leão XIII, está lá. E, bem, é o seguinte. Então, se vocês observarem aqui, nós temos esse daqui. Nós estamos há 2 dias, esse vídeo está sendo gravado 2 dias após a eleição do Sumo Pontífice, após a morte do Papa Francisco. Agora nós temos o Papa Leão XIV, né? Que é o cardeal, que é o antigo cardeal Roberto Prevost, né? Um americano, cidadania peruana, e por sinal já esteve no Brasil várias vezes, porque ele é da ordem dos agostinianos, né? Ele professa o carisma de Santo Agostinho, né? Um grande bispo. Muito bem, nós estamos falando sobre a sucessão de Pedro, correto? Olha aqui, aqui no esquema ainda não está o Papa Leão, correto? Mas eu vou aqui ampliar para vocês verem. Olha aqui que legal, isso aqui é muito bacana. Eu vou passar, vocês estão vendo que existe os sumos pontífices, né? E eu vou passar, você vai ver que tem um Papa Francisco ali, correto? E aqui, olha que interessante, você tem toda a sucessão apostólica,
Aqui, ó. Passando toda a sucessão apostólica. Deixa eu só ampliar eu acho que eu diminui um pouco a tela, me perdoem. Isso, agora melhorou para vocês. Olha só. Se você pegar aqui, ó, Francisco, antes de Francisco veio Bento XVI, antes de Bento XVI, João Paulo II e assim por diante. Agora a gente vai lá no início de toda a nossa linha histórica. Opa. Você vê porque é uma linha enorme, né? É muito, muito grande mesmo. Muito bem. Aqui está. Aqui eu vou reconfigurar aqui melhor para vocês. Vocês não me verão de modo só diminuir aqui um pouco a tela para vocês verem de modo completo, ok? Aliás, ainda não ficou bom. Muito bem, agora sim. Agora vocês estão observando aí. Olha só, o primeiro apóstolo, Pedro. Depois de Pedro, ele passa o báculo da igreja para Lino. Lino, depois vem Anacleto, depois Clemente, Evaristo, Alexandre I. Aqui nós estamos falando da era da perseguição do Império Romano para a igreja. Então, olha só, nós temos aqui a sucessão de todos os papas, até chegar no Papa atual. Viu como que é lindo ser católico? Você tem uma tradição de 2025 anos, meu cara. Você tem uma tradição. E isso muitas pessoas não sabem. Elas não sabem defender a sua fé. Ah, por que você tem que estar na igreja católica? Quem que é o Papa? É o sucessor de Pedro. Por isso que a gente professa. Nós temos toda a linhagem histórica. E, mais que isso, mais que isso, só um minutinho, pessoal. E mais que isso, se você pegar, por exemplo, o seu catecismo da sua igreja católica, ele é um livro muito completo nesse sentido, né? Então, no final dele, você vai ver várias referências cruzadas sobre inúmeras coisas, inclusive em algumas edições, não sei se essa aqui vai ter, você consegue ver, ser facilmente pesquisado na internet, não está nessa edição, você consegue ver a linhagem de todos os papas. Okay? Se você tiver alguma dúvida, você pode, por exemplo, ir lá no, no próprio site do Vaticano e pesquisar o nome do pontífice, para você saber que sim, o atual Papa ele deriva então da linhagem de Pedro, linhagem apostólica de Pedro. Né? Então, você tem primeira, segunda, terceira, quarta geração. Se não me falhe a memória, esse é o Papa Leão XIV. Ele é o Papa número 250 ou 260, alguma coisa. Não me falha a memória. Tá? Aliás, já falhando a memória. Muito bem. Então, primeira coisa. Então, nós temos um Papa. Tá? Então, e esse Papa, ele tem a sua sede em Roma, por isso romano. Pedro é morto em Roma. É crucificado de cabeça para baixo em Roma. E é lá que a igreja faz a sua sede, onde morreu o primeiro Papa. Okay? Segunda coisa, nós somos igreja católica apostólica. Mas por que apostólica? Então, porque os apóstolos, tinha a primeira geração dos apóstolos. Né? A primeira geração dos apóstolos era de 12 apóstolos. Né? Judas se suicida, fica 11, depois entra no lugar Matias, mas esse número 12, ele fez outras gerações de apóstolos, correto?
e mais outra geração pela transmissão oral, até chegar a um ponto que chegou na mão de pessoas, como alguns discípulos de Cristo, que sabiam escrever, por exemplo, igual Paulo, né? Igual João Evangelista. Muito bem. Alguns apóstolos sabiam escrever, como Mateus, mas nesse caso, quando a gente fala de primeira, segunda, terceira geração dos apóstolos, esses apóstolos, eles coordenavam ensinamentos em diversas nações, em diversos povos, eram enviados, né? Muitos deles morreram, né? Eram martirizados até por volta da tolerância do Império Romano, acho que por volta do ano 400. Você teve aí, no mínimo, 370 anos aí de perseguição ferrenha, de morte muito, muito violenta por parte do Império Romano para com os cristãos, né? Até que Constantino, ou é Teodósio I, não sei, certo? Eu não sou muito bom de história da igreja nesse sentido, da igreja primitiva, né? Primeira igreja, mas teve a tolerância do Império Romano. Né? Pois bem, fazendo esse adendo, então você tem as gerações dos apóstolos, correto? Essas gerações apostólicas, gerações dos apóstolos, nós damos o nome, depois da segunda, terceira geração, de padres apostólicos. E aí, meu amigo, o número de escritos, por exemplo, como Inácio de Antioquia, os discípulos de João Evangelista e assim por diante, o número e o volume de cartas e de coisas escritas é enorme, mas é muito grande. Tanto é que se você pegar, por exemplo, Inácio de Antioquia, ele foi discípulo de João Evangelista. João, João Evangelista, acho que foi João Evangelista mesmo, ou o João discípulo amado, eu não sei qual dos dois, me perdoe a memória, a falha da memória, mas João, ele ordenou Inácio e o, o, o consagrou como bispo de Antioquia, o Papa, né, no caso Pedro, como bispo de Antioquia. Mas existe alguma coisa aí. Quando você pega os escritos, por exemplo, faz várias cartas, assim como você vê na Bíblia, que existem cartas aos Efésios, cartas aos Tessalonicenses, né? Carta aos Coríntios. Por que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios? Porque existia uma cidade portuária, que era Corinto, e ali tinha uma igreja sendo fundada. Então ele chegava e escrevia essa carta para essa igreja, para essa paróquia. Né? Era uma paróquia. Era uma comunidade eclesial ali. Uma comunidade de uma igreja que estava surgindo ali. Por isso que existiam as cartas. Então, se você fosse pegar as cartas de Inácio de Antioquia, existem série de relações já muito bem descritas e muito bem explícitas, né, de expressões e de escritos lá dentro das suas cartas, defendendo Nossa Senhora, falando contra o motivo de porque se celebrar as missas no domingo, né? E a questão, por exemplo, da Eucaristia, defesa ferrenha logo de início da Eucaristia, e você vai vendo nesses argumentos históricos inúmeras passagens que são que representam o que a nossa igreja vive hoje em termos, por exemplo, de rezar pelos mortos, pelas almas dos mortos, sobre o inferno, o purgatório e céu, sobre rezar a missa, o modo de rezar, né? Sobre posições, por exemplo, inclusive contra o aborto, igual a de Didaquê. Didaquê foi um documento considerado como o primeiro catecismo dos apóstolos, o catecismo dos apóstolos. Ele foi encontrado, acho que se não me engano, na Turquia, né? E lá ele é muito claro sobre não cometer aborto, por exemplo, fala sobre a Eucaristia, sobre a confissão dos pecados. Enfim, então o que nós celebramos hoje, o que você vive hoje,
ele tem um fundamento histórico muito grande, inclusive atestado pelos padres apostólicos, pela segunda, terceira, quarta, quinta geração dos católicos, que viraram bispos, que viraram apóstolos, né? Pois bem, então, esses padres apostólicos, né, eles geraram esses apóstolos, eles batizavam, professavam os sacramentos, né, davam os sacramentos, até que chegamos aos bispos atuais, né? Os bispos, eles são sucessores dos apóstolos, tá? Mas você concorda que dentro dos apóstolos tinha um que era o líder, esse era Pedro, tudo bem? Então, todo papa, obrigatoriamente, ele sai de um bispo. É um bispo que é eleito cardeal, ele tem algumas posições. Todo cardeal é um bispo, tá, gente? Não quer dizer que ele é diferente, não. Ele é um bispo. Qual que é a diferença? É que ele ocupa dentro da estrutura da Santa Sé um, um, uma posição cardinalícia de, por exemplo, de ajudar ao Santo Padre, né? Porque o Santo Padre ele precisa de um colégio cardinalício para várias situações, né? Consultivo, às vezes deliberativo e assim por diante. E todo Papa é um bispo. Ele sai, então aí você tem os bispos no Litor são eleitos cardeais, são posições, digamos, vou simplificar, posições mais burocráticas, digamos assim. E deles é eleito um papa, ok? E os bispos, eles que têm a autonomia de ordenar padres. Então, todo padre, ele é um sucessor dos apóstolos, ok? Por isso nós somos apostólicos. Outra coisa interessante, pelos apóstolos, eles se reuniram para compreender e discernir sobre os ensinamentos de Jesus de acordo com sua tradição. Eles sempre se reuniam. Então você teve vários que quando a gente chama que os primeiros apóstolos se reuniram, nós tínhamos os primeiros concílios, né? Isso acontece até hoje. A igreja, os seus bispos se reúnem em concílios para discernir sobre questões de fé, questão de dogma e questões de doutrina. Essas reuniões de discernimento sobre a fé foram acontecendo ao longo das gerações apostólicas. Essas verdades de fé foram sendo estudadas e guardadas pelos membros da igreja ao longo das gerações. A isso nós damos o nome de magistério. Então, primeira coisa, nós temos o primeiro pilar, que é a tradição. Nós temos vários conhecimentos, várias verdades que são transmitidas oralmente, que estão vivas até o dia de hoje. Hoje não mais oralmente, né, porque se escreveu tudo, né? Mas várias coisas que antigamente não eram escritas, agora já estão escritas, né? Você tem o outro tripé, que é o magistério, que é o conjunto dos bispos reunidos, de toda a igreja reunida, que ela define as verdades de fé ou sobre alguma deliberação específica, sobre interpretações corretas do Santo Evangelho, destinadas especificamente para isso. Por fim, lembrando que ocorriam nessa época cartas ocorriam escritas diversas cartas e mensagens em texto entre as diversas comunidades cristãs que ali nasciam. Okay? Além disso, por exemplo, se nós pegarmos os 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos, que contam o testemunho, que testemunham a vida de Cristo, né? Os evangelhos de São Marcos, Mateus, Lucas e João Evangelista, São João, nós podemos atestar a vida de Cristo ali. Muito bem. Só que você também tem as cartas de Paulo, certo? Você tem as outras cartas, cartas de Pedro e assim por diante. É interessante você notar que não era tudo que foi parar ali na Bíblia. Existiam inúmeros escritos, que são escritos de fundamento histórico e possuem verdades de fé ali dentro, que não foram parar na Bíblia. Quem discerniu isso? Quem colocou e quem bateu o martelo de que aqueles livros
são os livros inspirados? Sabe quem? O magistério da igreja. Justamente esse daqui. O magistério da igreja. Pois bem, o discernimento de quais, e foi o magistério da igreja, são a reunião dos padres apostólicos. Isso que você tem que pôr na sua cabeça. Os apóstolos e os discípulos, os apóstolos são bispos. E os apóstolos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima geração, reunidos para discernir sobre determinadas situações, dá-se o nome de magistério. Exemplo, o primeiro concílio é quando Pedro convoca, Pedro apóstolo, ele convoca a igreja, os apóstolos, para discernir se deve-se ou não batizar pessoas não circuncisadas, porque na prática a circuncisão dos meninos, né, do órgão sexual masculino, será que eles podem ou não ser batizados? Hoje para você pode parecer uma questão assim muito simples. Você vai falar, não, claro que pode, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento de doutrina, né? Mas para eles não. Então, por uma questão, se reúnem. Okay? Então, o magistério, a igreja reunida, ela não define então sobre essas questões, ok? Então, é por meio desse discernimento de quais escritos estavam de acordo com a tradição oral transmitida por Jesus aos primeiros apóstolos, dos apóstolos e assim por diante, é que se tem então um discernimento do Novo Testamento, certo? O que eu mostrei para vocês, presta bastante atenção, aluno, isso é muito sério que eu vou falar agora. Bíblia, tradição e magistério. Bíblia, tradição e magistério. Ou tradição, magistério e Bíblia, não importa a hora. Esse é o tripé da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem 3 pilares. Ela é baseada na tradição apostólica, transmitida diretamente oralmente pelos apóstolos, primeira, segunda e terceira por geração, assim por diante, chegar nos bispos atuais, certo? Tradição apostólica. Segundo, ela é baseada no magistério. A unidade e o discernimento das coisas dentro da igreja, ela é feita unicamente pelo magistério da igreja. São os bispos reunidos e a igreja como um todo reunida. E por último, a Bíblia, que é escrita. O protestantismo, o cisma protestante, ele fez o seguinte: nós temos o magistério, a tradição e a palavra sagrada, as escrituras. Lutero, por exemplo, abominou o magistério, abominou a tradição, ficando apenas com a escritura. Daí vem, por isso que todo protestante, ele não entende isso que é magistério e tradição. Ele não vai entender. Ele não vai entender. Porque para ele só tem a Bíblia. Ok? Esse é o ponto. E fique muito claro isso, tá? Muito bem, então vamos agora especificamente ao conteúdo aqui da apostila. Ok? Ao conteúdo da apostila. Vamos lá. O que significa a palavra igreja? Igreja significa o povo de Deus convocado, reunido. Lembra que igreja, eclésia são os convocados? O grego. Então, é o povo convocado e reunido para o confim de toda a terra. De toda a terra. Então, se é toda a terra, é universal. Aí vem a palavra católico. Para constituir a assembleia daqueles que, pela fé e pelo batismo, se tornam filho de Deus. O batismo é um sacramento que você torna filho de Deus. Se você não batizar, você não pode ser considerado filho de Deus. Isso é muito certo, tá? Por isso batizem. Membros de Cristo e o templo do Espírito Santo.
Há na Bíblia outros nomes e imagens para indicar a igreja? Será que há? Será que existe isso? Sim, existe. Na Sagrada Escritura encontramos muitas imagens que põem em evidência os aspectos complementares do mistério da igreja. A gente vai ver por que a igreja é mistério também. As palavras indicam igreja na Bíblia. Palavras que indicam igreja na Bíblia. No Antigo Testamento, a privilegia imagens ligadas ao povo de Deus. Imagens ligadas ao povo de Deus. No Novo Testamento, privilegia as imagens ligadas a Cristo. Aí, por exemplo, quando fala que Paulo fala assim, Cristo é a cabeça e o seu povo é seu corpo. Essa analogia, essa metáfora, por exemplo, Paulo está discernindo que, falando assim, ó, quem comanda isso aqui é Cristo, tá? E o seu povo reunido junto com Cristo é a igreja. Tudo bem? E as imagens retiradas da vida pastoril. Redil, rebanho, ovelhas. Então a gente está falando do povo. Imagens agrícolas, campo, oliveira, vinha. Imagens habitacionais, como morada, pedra, templo. E moradas familiares, por exemplo. Igreja é a esposa, é a mãe. A igreja como família e assim por diante. Por que se usa essas palavras para definir a igreja? Porque é um conceito. A igreja é muito amplo. Então, você concorda comigo que para eu conseguir educar uma população, um povo, uma pessoa que nunca tenha escutado, por exemplo, falar sobre violão, a pessoa nunca tinha ouvido falar sobre violão, instrumento musical. Você concorda para mim? Você concorda comigo, aliás? Que fica muito mais fácil eu transmitir o que é um violão a partir de elementos que já são familiares daquela pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa ela sabe discernir um som musical qualquer. Oh, você já viu esse som desse passarinho? Ah, então, é como se fosse um violão. É como se um passarinho tivesse umas cordas aqui dentro da garganta dele que ele emite. Aí depois você mostra o instrumento musical e fica mais fácil. Entendeu que você tem como se fosse... Você começa a educar a pessoa por meio de elementos que são da realidade daquela pessoa. Né? De elementos que são daquela realidade. Então é muito mais fácil. Por isso que Jesus Cristo e os apóstolos, eles sempre educavam o povo, transmitindo assim, educavam na doutrina de Cristo, transmitindo com pequenas alegorias, por exemplo, redil, rebanho, vós sois o pastor e nós somos a ovelha. Entende? Por quê? Porque o pessoal da época, a ovelha era um ganho era uma atividade muito frequente. Você tinha pastores que trabalhavam com aquilo. É como se fosse tivesse um pedreiro hoje. Naquela época tinha pedreiros, homem que trabalhava nas construções. Então, se eu, por exemplo, chegar perto daquele pedreiro e falar que a igreja é como essa casa que todos habitam e são bem convivos, são bem-vindos, você concorda comigo que aquele pedreiro daquela época ele consegue então discernir melhor e compreender melhor a mensagem de Cristo. Né? Pois bem, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é a de reunir e instaurar no meio de Jesus, no meio de todos os povos o reino de Deus, inaugurando por Jesus. Presta bastante atenção nessa frase. A missão da igreja é de anunciar e instaurar no meio de todos os povos o reino de Deus. Se a igreja, presta bastante atenção, se a igreja é o povo de Deus e a missão da igreja é anunciar e instaurar o reino de Deus, a palavra de Jesus Cristo, logo é dever de todo católico anunciar o reino de Deus. Se você não está fazendo isso, me perdoe, mas você ainda não está integrado totalmente na igreja. Ela é na terra o germe e o início do reino salvífico. É daí que vem uma frase muito linda, eu não sei historicamente quem que fez, muito provavelmente um santo,
que é a doutrina de Jesus, Rei do Universo. Jesus, Rei do Universo. Ora, por que Rei do Universo? Porque todo católico, o sonho do católico não é trazer paz para a Terra, ou fazer sentir-se bem, ou não. É anunciar ao maior número de criaturas possíveis e dar a oportunidade dessas criaturas serem salvas. É isso que fez, por exemplo, a Ordem de Cristo, que é os portugueses, numa caravela, chegarem aqui. E a primeira coisa que fizeram no Brasil, Pedro Álvares Cabral assim o fez, foi rezar uma missa. Os jesuítas, quando vieram para cá, o que eles instauraram, por exemplo, as escolas jesuíticas, aqui, e fizeram a missão deles foi justamente professar o reino de Deus, catequizar as pessoas, dar a oportunidade de elas serem salvas. É dever de todo católico, inclusive de papas, de bispos, converter o maior número de possíveis de pessoas por meio do anúncio de Cristo. Aliás, quem converte o coração de um homem é Deus, é a graça. Mas essa graça, muitas vezes, codepende, Deus quer depender do seu anúncio. Pensa bem nisso. Em que sentido a igreja é mistério? A igreja é mistério enquanto na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, que se descobre unicamente com os olhos da fé. Aí agora nós adentramos numa parte. O catecismo ele divide, se você for pegar lá no artigo 9º, né, Igreja Católica, ele divide, não sei se vai dar para ver aqui, mas você pode pegar o seu catecismo. Se você não sabe, o catecismo está na íntegra no site do Vaticano. Você digitar Catecismo da Igreja Católica, Santa Sé, vai estar lá em português todo o catecismo. Tá? Então, se você for, nós observarmos aqui, ó, tá assim, ó, Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Certo? Opa, vem aqui. Ok? Igreja, povo de Deus e templo, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Aí vamos lá, por que a igreja é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus porque aprouve Deus santificar e salvar os homens, não isoladamente, mas constituído num só povo, reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quais as características do povo de Deus? As características são, vamos lá, foram originados de Deus Pai, possuem por cabeça Jesus Cristo, lembrando que essa frase, cabeça de Jesus Cristo, é divino de uma das cartas de São Paulo. Possuem por condições a dignidade e liberdade dos filhos de Deus. Nós, pelo batismo, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos devedores do reino de Deus. Nós somos inquilinos do reino de Deus. Nós já assinamos nosso contrato. Está garantido lá. Desde que passe direto pela sua conversão da sua alma, remissão dos seus pecados. Possuem como mandamento, possuem como lei o mandamento do novo amor. Quando fala novo amor, está se referindo porque nosso Senhor Jesus Cristo ele veio aperfeiçoar a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É o resumo de todos os 10 mandamentos para retornar. Nós temos 3 mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, né? Os outros 7 mandamentos se referem ao próximo. Então por isso que ele resume esse mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Possui por missão no mundo serem sal da terra e a luz do mundo. Quando fala missão, ser sal da terra e a luz do mundo, é literalmente anunciar o reino de Deus a todas as criaturas. É isso que quer dizer. Pois, a partir do anúncio do reino de Deus a todas as criaturas, isso faz ter sentido a vida. Isso ilumina todas as relações humanas.
Isso dá sabor às relações humanas, assim como o sal faz, né? Isso ilumina as mentes, como a luz faz, uma vela faz. Possui a finalidade de alcançar o reino de Deus, já iniciado da terra. A igreja é o start do reino de Deus. Se existem graças que você tem aqui ainda em vida, é porque foi graça de Deus por meio de alguns homens ou mérito, unicamente pelo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay? Então vamos lá. Olha só. E aqui eu queria ser muito claro aqui com vocês. Existem 3 concepções de Cristo, 3 funções que Cristo exerce em todos os seus ministérios. Né? O Cristo, ele é sacerdote. Bastante atenção, ele é sacerdote. Número 2, o Cristo é profeta. Número 3, o Cristo é rei. Ok? Sacerdote, profeta e rei. Ora, se Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo, e nós participamos disso, e Cristo é sacerdote, profeta e rei, nós coparticipamos como igreja, como povo de Deus, desses mistérios, desse ministério sacerdotal, desse ministério profético e desse mistério reinífico. Né? Então vamos lá, como que o povo de Deus ele participa do ministério de Cristo o sacerdote? O povo de Deus participa do ministério sacerdotal de Cristo, enquanto são batizados e consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Número 2. Por quê? Os sacerdotes, na época de Jesus, eles faziam sacrifícios para Deus. Né? Mas ele foi o último cordeiro. Ele foi o último cordeiro. O meio dele já não precisa mais de um sacrifício. Mas existem os sacrifícios espirituais. Nós coparticipamos disso. O povo de Deus e Cristo profeta participa no seu ministério profético, o povo de Deus, enquanto com o sentido sobrenatural da fé. A este adere indefectivelmente e aprofunda e testemunha. Povo de Deus, Cristo Rei. Participa do seu ministério real com serviço, imitando Jesus Cristo, que Rei do Universo se fez servo de todos, sobretudo todos os pobres e todos os que sofrem. Ok? Então, nós participamos sobre esses 3 aspectos. Cristo profeta, Cristo rei e Cristo sacerdote. Como é que a igreja é o corpo de Cristo? Por meio do Espírito Santo, Cristo morto e ressuscitado, une intimamente a si os seus fiéis. Deste modo, os crentes em Cristo, enquanto unidos estritamente a Ele, sobretudo na Eucaristia, são unidos entre si na caridade, formando um só corpo. A igreja, cuja unidade se realiza nas diversidades dos membros e suas funções. Por isso que Paulo, na sua carta, ele fala, vários são os membros, mas uma cabeça só. Ele manda uma carta e para conseguir corrigir uma certa situação ali naquela paróquia que estava ali crescendo, nascendo, e ali ele professa essas frases muito sábias. Né? Quem é a cabeça do corpo de Cristo? Quem é a cabeça deste corpo? Quem é a cabeça deste corpo? Cristo é a cabeça, enquanto o corpo, nós, é a igreja. Por que a igreja é chamada de esposa de Cristo? Outro nome, esposa de Cristo. Porque o próprio Senhor se definiu como esposo, que amou a igreja unindo a si a aliança eterna. Por que a igreja é designada como templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a igreja. É isso que vocês têm que entender. Por exemplo, imagine se todas as pessoas no mundo deixassem para Deus, dessem as costas para Deus e não existisse mais a igreja católica. Não existisse mais nenhum membro. Você concorda comigo que o Espírito Santo não estaria mais reinando na Terra? Aliás, eu estou fazendo uma hipotetização, né? Às vezes, pelas graças divinas, a gente não sabe pelo mistério divino o que pode acontecer. Mas, enquanto então não haver um único fiel, 2 fiéis, 3 fiéis ali,
no qual professam sua fé em Cristo, eles estão como corpo de Cristo, como igreja, sendo o templo do Espírito Santo. Okay? É por isso que o Espírito Santo abarca dentro da igreja, vive dentro da igreja. Porque o Espírito Santo reside no corpo, que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Para além disso, ela edifica a igreja e a caridade, na caridade, com palavras de Deus, os sacramentos, virtudes e os carismas. Ok? Tanto que existe uma frase de Santo Agostinho que fala que o nosso espírito, quer dizer, a nossa alma, é para os nossos membros. O Espírito Santo é para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é a igreja. O que o Espírito Santo quer dizer à nossa alma é para os nossos membros. O Espírito é para os membros de Cristo, para o corpo de Cristo, que é aquela igreja. Ok, pessoal? Basicamente, aqui essa foi a primeira aula, certo? Onde nós estudamos sobre qual que são uma pequena definição do que seria então a Igreja Católica, certo? Muito bem. Agradecer enormemente você ter vindo aqui, certo? Muitíssimo obrigado. Deus abençoe e até a próxima aula. A parte 2, que é ser Santa Igreja Católica.